Eu vou ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 12, vou ler apenas o versículo 4, né? E fazer a nossa devocional em cima desse texto tão enigmático, né? Como é o livro de Apocalipse. Assim diz a palavra de Deus em Apocalipse 12, 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Senhor, ilumina a nossa mente para entendermos aqui a tua palavra, Pai, tão rica, em tão pouco espaço de tempo, uma eternidade que nós podemos ver aqui, né? Esse livro de Apocalipse foi o último livro a entrar no cânon bíblico, né? Normalmente é o último livro da Bíblia, né? E foi exatamente o último a ser reconhecido como Palavra de Deus, livro canonizado, né? Na época ainda, lá nos anos 323 depois de Cristo, né? Quarto século. Mas esse livro foi escrito no primeiro século. Então, a gente está aqui falando de algo ali por volta de 96, 100 anos depois de Cristo, quando Jesus faz uma revelação ao apóstolo João, né? Então, esse livro de Apocalipse e esse texto está inserido nesse contexto. É Jesus dando a revelação final para o apóstolo João, né? Apocalipse, em inglês, se você pegar a Bíblia em inglês, é Revelation, o livro da revelação, do próprio Jesus, né? Então, o que ele sintetiza aqui? Eu vou arriscar não um título, mas talvez um contexto, né? Ele fala aqui de uma guerra, o contexto é de uma guerra cósmica, alguma coisa transcendente, muito mais ampla do que a Guerra nas Estrelas, por exemplo, esses filmes que a gente vê, aquelas batalhas intergalácticas. A gente está falando aqui de uma guerra cósmica e de uma guerra espiritual, que nós vivemos ainda hoje e desde que o mundo é mundo, existe, né? Jesus falou assim, eu sou o alfa e o ômega, né? Eu estava no princípio e estou no fim, desde sempre com uma guerra cósmica. É interessante pensar que se a gente não consegue pensar exatamente o que é eternidade. Para a gente entender um pouco as partes que estão relacionadas nesse texto, seria necessário a gente ter um firme conceito do que é eternidade. Mas, por exemplo, a gente tem o tempo para a gente, é o tempo que passou, esse tempo agora e o futuro, né? Passado, presente e futuro. Não dá na nossa cabeça, lógica, entender a eternidade de Deus. Eu sou o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que será, ao mesmo tempo agora. Ao mesmo tempo, tudo para Deus está acontecendo ao mesmo tempo. E esse texto, a gente fazendo as referências, a gente vai entender um pouco isso. Por exemplo, a primeira parte do texto diz assim, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Lá no livro de Isaías, fala de uma rebelião no céu, dos anjos do céu, liderados por um anjo de luz chamado Lúcifer, que queria ser igual a Deus, e fez uma rebelião, e eles foram lançados na terra, né? Lá em Isaías, o que diz o texto? Isaías escreveu isso 700 anos antes de Cristo. Isaías 14, 2. O que diz Isaías 14, 2? Ou, desculpe, 14, 12. Fala assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Os comentaristas associam isso aqui, Isaías estava falando num contexto dos assírios, dos babilônios contra Israel, mas os comentaristas colocam isso aqui como a rebelião de Lúcifer, né? Como se a Bíblia estivesse falando, houve uma rebelião no céu
e a terça parte foi lançada na Terra. Né? Engraçado, ao mesmo tempo, isso 700 anos antes de Cristo. Né? Quando fala assim, as quais dessas estrelas, né? A terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Tem um outro texto na Bíblia, no livro de Daniel, que é um profeta, 200 anos depois de Isaías, lá no ano 549 antes de Cristo. Ele diz lá em Daniel 8:10, diz assim, que aquele ser de luz que se revoltou contra Deus cresceu até atingir o exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Os comentaristas também atribuem esse texto de Daniel, 200 anos depois de Isaías, também fazendo referência à rebelião que houve no céu e que arrastou um terço dos anjos. Né? Eu imagino Deus olhando para isso e rindo. Né? Porque Deus, por isso que o contexto de eternidade é difícil, porque Deus talvez estivesse criando a Terra naquele momento. Né? Porque quando Deus botou o homem e a mulher, já tinha uma serpente aqui. Né? Enfim, vamos andar um pouquinho mais à frente. E essa serpente, que no livro de Apocalipse também é chamada de dragão, a serpente, o mal, o próprio diabo, né? Diz a terceira parte do texto que nós lemos, de Apocalipse 12:4. E o dragão, que fez essa rebelião e lançou um terço dos anjos para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Aí eu imagino uma mulher num leito de parto, né, com as dores do parto, e um dragão aguardando avidamente o nascimento de uma criança. É isso que está falando aqui, não sou eu que estou inventando. O dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Engraçado, né? Quando Deus fala com a serpente, lá em Gênesis 3:15, ele já profetiza isso. É engraçado que a gente não pode datar o texto de Gênesis, porque é pré-datação. É no período, como algumas Bíblias colocam, antes é o período da eternidade, quando Deus criou todas as coisas, e ele já existia antes de todas as coisas. Por isso que na nossa cabeça é difícil colocar. Estou botando um texto de 100 anos depois de Cristo, no qual 700 anos fala, depois 700 anos fala dele, 500 anos depois, 200 anos depois fala dele, e Deus fala o seguinte para a serpente, que seduziu a mulher e fez o homem cair. Fez o homem cair. O que Deus fala para essa serpente? Falou assim, para a serpente, né? Ele perguntou para Adão, Adão falou, não, eu não pequei, não, foi Eva. Aí Eva, não fui eu não, Deus, foi a serpente. Aí Deus fala com a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência da serpente, e o seu descendente, o seu descendente, da mulher. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira vez que a Bíblia prega o Evangelho, pregado pelo próprio Deus, dizendo que viria Jesus, que pisaria a cabeça da serpente, a serpente morderia o calcanhar dele, que não seria sem dor isso, né? A gente sabe o sacrifício de Deus na cruz, de Jesus na cruz, que é Deus encarnado, né? Para nos livrar dos nossos pecados. Então, estava o dragão lá, esperando que o filho nascesse, porque ele queria matar aquele que ia resolver todo o problema. Né? Aí você pode ficar assim, meu Deus, e nasceu e aconteceu o quê? O dragão comeu Jesus. Vamos ler Apocalipse, o versículo seguinte, Apocalipse 12:5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Esse é Jesus. Esse texto está falando de Jesus, falando dele mesmo. Ele não foi devorado pelo dragão. O dragão não o venceu, nem lá no nascimento dele, nem na cruz. Foi Jesus que venceu a morte. A morte é o diabo.
O pecado induzido pelo diabo nos levou à morte. E Jesus venceu isso. Jesus venceu isso. E é engraçado, eu fico pensando assim, poxa, é uma história fantástica, mas não é fantasiosa. É racional. Não tem nenhuma outra mitologia, nenhuma outra fantasia, nenhuma outra coisa grega ou de qualquer país asiático que seja tão consistente que a gente tenha notícia. Existe uma Bíblia dizendo aqui que Jesus nasceu. Não tem outra linha filosófica, teológica, espiritual que fale dessa forma. E é engraçado, né? A fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ainda tem mais. O livro de Miqueias, em Miqueias 5:2, Miqueias também é da época de Isaías, 700 anos antes de Cristo. Diz assim Miqueias, profetizando a vinda de Jesus: E tu, Belém, a cidade de Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de Israel, de ti me sairá o que há de reinar, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha Miqueias, 700 anos antes, profetizando a vinda de Jesus, que já tinha sido profetizada por Isaías, que o próprio Deus já tinha profetizado, que viria. É a forma que Deus resolveu o problema do meu e do seu pecado. O problema não é de Deus, o problema é nosso, né? Essa rebelião não está tão clara na Bíblia, mas dá para a gente pensar, fazer essa lógica de que houve uma rebelião, de que essa rebelião Deus resolveu através de Jesus, de Adão e Eva, de um homem. Só que Adão e Eva pecaram, Jesus não pecou. É por isso que ele nos livra desse mal. E os reis da terra ficaram com tanto medo disso, aí a gente já vem para o Novo Testamento, Mateus é maravilhoso. Quando o rei Herodes sabe que tinha nascido uma criança lá em Belém, ele ouviu falar dessas profecias, né? Herodes aqui, talvez no ano 4, o calendário, ele não é exatamente... Jesus não nasceu no ano 0, ele nasceu no ano 5 ou 4 antes de Cristo. O calendário foi feito pela Igreja Católica depois, e houve um ajuste. Então, o nascimento de Jesus não coincide com 0. Então, 2 anos depois do nascimento de Jesus, Herodes, sabendo que tinha nascido uma criança e que tinha os reis magos foram anunciados, ele chama os reis magos e fala assim, vai lá em Belém e me diz exatamente quem é essa criança, onde ela está, depois vem aqui me avisar. Os reis magos, alertados por Deus, falam assim, vai lá, dá os presentes, as ofertas para a criança, que é o meu filho, e depois você vaza, some, não volta. Por quê? Herodes, logo depois, isso está lá em Mateus 2,16, falou assim, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo. Rapaz, o dragão não quis, não conseguiu, Herodes queria matar e matou tanta criança para matar Jesus, mas nem isso foi capaz de frustrar os planos de Deus, de nos dar um redentor. E como é que isso se materializa na minha e na sua vida? Meu? É o livro de Romanos, cara. Romanos maravilhoso. Ele diz assim, se você, com a sua boca, confessar esse Jesus como seu Senhor, e no teu coração você crê que Deus o ressuscitou de entre os mortos, você vai estar salvo. Você está em paz comigo. Rapaz, o único problema é que a gente não pode ter fé por nós mesmos. E isso aí não depende da gente fazer obras. A fé é um dom de Deus. E a gente alcança isso não por obras, para a gente que não fique besta. É o dom de Deus. Nós somos salvos mediante a fé, pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. E fé nesse Cristo que era, que é e há de ser ainda, porque ele vai voltar. Ele veio a primeira vez para limitar a ação dessa rebelião demoníaca, dessa guerra cósmica, e fez isso. Antes de Cristo, o mundo era muito mais promíscuo. Pode ler a história regular, não é Bíblia, não. Depois de Cristo, houve uma ordem nesse mundo. Continua ainda o pecado, continua. Ele limitou o problema, porque esse é o plano de Deus. Por que fez assim? Pergunta para Deus, né? Deus é soberano.
Ele previu que Jesus vai voltar. E eu não vou aqui, que é próximos capítulos. Quem quiser ver o final da história, lê o final, a partir do capítulo 12 do livro de Apocalipse, fala como vai ser esse final. Novo céu, nova terra, não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais funeral, não vai ter mais... É tudo de ruim que a gente tem. Deus vai completar o plano dele e ele começa essa regeneração do mundo através de nós, quando nos regeneramos a cada um de nós. Quando cada um de nós confessa, né, de boca, porque a gente não tem que ter vergonha de falar. Mas não é no sentido político, que o político fala, mas não sente no coração. Romanos diz, se você confessar com a tua boca e crer no coração, você está salvo. Vamos orar por isso, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, eu peço que o Senhor... eu sei que aqui, Pai, todos creem em Jesus como seu Senhor, todos têm entregado a sua vida cada vez mais ao Senhor Jesus, mas eu peço que todos aqueles a quem essa pregação alcançar, que sejam sensibilizados pelo teu Espírito Santo, Pai, para, se houver dúvida, procure mais na Bíblia, conhecer a respeito desse plano maravilhoso de salvação do nosso pecado, que está em Jesus Cristo. E aqui entre nós, Pai, fortaleça a nossa fé, porque nós precisamos disso. A cada dia a gente precisa estar renovando a nossa fé em Cristo, porque o diabo anda ao redor e ele sabe as nossas fraquezas. Fortaleça-nos, Pai, na fé em Cristo Jesus. É a nossa oração no Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.